Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal, vídeo da apresentação da palestra de 2025 da Anarcópolis. Ano após ano estudando sobre as ferramentas de vida off-grid, eu consegui evoluir tanto a forma de explicar como a sequência, das ferramentas e quais ferramentas apresentar. E a palestra de 2025, com certeza até aqui, foi a mais abrangente, a melhor de todas. Bom, te convido a assistir ela inteira. Ficou muito legal, garanto que você vai investir bem o seu tempo. E ao final eu tenho uma novidade incrível aqui para o canal. Assista até o final, até depois das perguntas, que tem uma coisa muito importante. Se você se considera alguém que realmente gosta desse tipo de ferramenta, busca mais autonomia, mais liberdade, vai fazer muito sentido você pegar ali a última mensagem. E depois me conta aqui nos comentários o que você acha da palestra de 2025. Um bom vídeo! A gente ficou um pouquinho nervoso, mas ele vai passando o tempo, a gente vai ficando mais tranquilo. Gente, antes de tudo, é uma honra enorme estar aqui com vocês, um grupo tão seleto de pessoas, a gente que vai para pensar sobre ferramentas, para a gente viver uma vida mais ética. E eu fico muito feliz em, dentro do movimento anarcapitalista brasileiro, levantar a bandeira da permacultura. Bom, eu tive um momento de ruptura, que foi a pandemia, e até então eu tinha uma visão assim bem tradicional do mundo, de me desenvolver economicamente, uma profissão ali que todo mundo admirasse. E quando veio a pandemia e todos os riscos e tudo que a gente falou aqui hoje, foi um ponto de virada para mim no sentido assim, se esse sistema não está funcionando, o que pode funcionar? Como que eu posso ajudar as pessoas? Como que eu posso me ajudar? E aí eu tinha um dinheiro guardado, saí do meu trabalho, fui morar no Mercovila, que era um ambiente onde não existia dinheiro, e a gente morava em comunidade, então a gente plantava, comia o que plantava, na hora do café da manhã, por exemplo, ia para a lavoura, buscava o alimento, voltava, preparava em grupo, e eu vivia assim durante uns 5, 6 meses. Depois eu saí fazendo alguns cursos pelo Brasil para aplicar aquilo. E o que mudou em mim, porque até então eu era um ser da cidade, completamente urbano, é que eu deixei aquela exposição, me permear. Eu cheguei como um peixe fora d'água. E aquilo entrou em mim assim, de uma forma tão absurda que depois eu comecei a resgatar aquele touché capitalista com aquela pessoa que encontrou coisas que me trouxeram tantos benefícios lá. E aí eu comecei a olhar para a natureza de uma forma que eu pudesse monetizar ela. Mas, até voltando um pouco, eu tinha um pouco também de por que a gente vê muito que o dinheiro ele atrapalha as pessoas, ou ele corrompe as pessoas e tudo mais. E eu não acreditava tanto nisso, mas era uma coisa que ficava um pouquinho atrás da minha orelha, Então eu queria morar também num local onde não tivesse dinheiro. E eu fiz essa experiência, E eu descobri uma coisa que eu fico muito assim feliz de contar, para vocês não terem essa dúvida, que mesmo assim, mesmo sem existir dinheiro, ainda assim existem jogos de poder. Ainda assim existem formas das pessoas persuadirem, das pessoas imporem uma coisa sobre as outras, mesmo no Mercovila. Então, muitas vezes, as pessoas, especialmente a galera mais à esquerda, colocam no dinheiro a culpa pelos problemas sociais e várias coisas do mundo, sendo que na verdade são coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, e às vezes a pessoa vê só pela perspectiva do dinheiro, como se o dinheiro fosse a ferramenta disso. Não, o dinheiro é uma ferramenta neutra, Então, isso fez bastante sentido para mim. Bom, desde então, eu quis fazer um canal no YouTube a respeito desse assunto para divulgar as ferramentas de soberania para o público libertário, no YouTube especialmente, E aí depois disso eu criei outras coisas também, como a newsletter, Homesteaders Brasil, e o podcast Permacultor Libertário. Tudo isso buscando aglutinar o maior número de pessoas, de setores diferentes, porque quando a gente fala em natureza,
tem tanta diversidade, tem a galera da fujicultura, tem a galera da piscicultura, tem a galera da agrofloresta, tem gente que vai viver de Airbnb, tem gente que vai ser simplesmente off-grid. Então, assim, é tão vasto, tão vasto, tão vasto, que eu queria alcançar essas pessoas. Bom, então, a minha missão, pessoal, é trazer com clareza, né, ferramentas para que qualquer pessoa possa construir independência e liberdade, né, de verdade. Da terra ao painel solar, da semente ao Bitcoin. Eu respeito muito e sou muito grato a todas as pessoas que vêm aqui e falam sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre OPSEC, igual o Felipe fez agora. Eu aprendo demais com vocês. Mas eu vejo o anarcapitalismo, né, como um movimento de fato. E aí eu repito, né, que eu decidi me colocar no movimento como alguém da permacultura, justamente para poder trazer esse tipo de ferramenta para a gente e aglutinar mais pessoas para que a gente possa propagar mais e mais isso. Bom, mas o que é permacultura? Permacultura é vou melhor assim. Permacultura é uma técnica de design. Então é uma técnica de design que eu consigo projetar uma propriedade rural para ela me atender em tudo que eu preciso. Água, luz, energia, abrigo. Então a forma que eu vou desenhar essa propriedade, eu vou ser servido por ela. E aí eu deixo de ter uma propriedade que é simplesmente uma casa e eu passo a ter um sistema, e eu passo a ser um administrador do meu sistema. A gente vai entender ao longo da palestra como isso funcionaria. Bom, ela foi criada na Austrália por David Holmgren e Bill Mollison. O David era aluno e o Bill Mollison foi orientador do David na faculdade. Inicialmente o David buscava uma forma de agricultura permanente. Então eles começaram a pesquisar em várias culturas diferentes como que poderia existir uma agricultura que fosse permanente. E eles pesquisaram tanto que eles descobriram sobre a arquitetura vernacular, eles descobriram formas de manejo de água, além da própria agricultura. Quando chegou no final do trabalho, eles perceberam que, na verdade, eles tinham um manual de cultura para a permanência do ser humano na Terra. E aí eles chamaram isso de permacultura. A permacultura, ela tem 12 princípios, tá, do design, que eu não vou conseguir entrar propriamente em cada um aqui. E ela tem 3 princípios éticos, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e a partilha justa, que tem 1000 aspas aqui nessa partilha justa, tá? Então, cuidar da terra porque é a terra que vai prover ali a abundância para a gente, né? Cuidar das pessoas porque a gente vai estar em comunidade, a gente precisa um dos outros também para promover essa abundância. E a partilha justa seria algo como no capitalismo, promover externalidades positivas a partir da minha propriedade. Então, se passa um rio pela minha propriedade, a água que entra na propriedade, ela precisa entrar boa para eu utilizar ela, e ela tem que sair ou da mesma forma que ela entrou, ou de uma forma até melhor. Da mesma forma que a água que cai no telhado. Então, para ser permacultural, eu tenho que gerar externalidades positivas para os meus vizinhos. E aí, pelo desenho, a gente consegue fazer isso. Então, para entender, pessoal, vamos imaginar que você, por exemplo, você tem um galinheiro, tem uma casa, tem uma cozinha, tem um minhocário. Tudo isso são elementos na permacultura. Então, eu vou entender que, por exemplo, a minha plantação, a minha agrofloresta, como um elemento. Esse elemento, eu vou fazer manejo nele, de repente, diariamente, eu vou precisar colocar um adubo em algum momento, essas coisas assim. Então, ele vai precisar de insumos externos. E ele vai, então, produzir algumas coisas que eu preciso, né? Como, por exemplo, comida. A comida, então, eu trago desse elemento agrofloresta plantação e trago para a cozinha. Essa cozinha pode ser tanto a minha cozinha mesmo, quanto uma cozinha industrial, se eu estiver fazendo alguma coisa para beneficiar na minha propriedade. O que é recurso de um elemento, na verdade, ele era resíduo de outro. Então, por exemplo, a minha cozinha, eu comi e aí o que sobrou eu jogo no meu galinheiro. Ou seja, o resíduo da cozinha virou o alimento do galinheiro. O galinheiro vai me devolver com carne e ovos. E o resíduo do galinheiro, que é o cocô ali das galinhas, eu vou voltar ele no meu biodigestor. O meu biodigestor, eu vou fermentar aquela merda e aí eu vou ter biofertilizante que vai voltar para a minha plantação. E aí eu volto a nutrir esse ciclo. Então, uma forma bem interessante da gente ver a permacultura é a forma que as coisas realmente são, energéticas. Quando a gente olha um objeto, ou até mesmo nós mesmos, né, super zoom ali, a gente chega nos fótons, nos nêutrons e nessa coisa quântica, né? E no final tudo é energia. Então, na verdade, eu estou falando aqui que a gente vai entender o nosso sistema
vai entender as energias do que eu vou gerar e do que eu vou utilizar, e eu vou jogando essa energia de um elemento para o outro, e assim eu vou ter um sistema mais produtivo e mais resiliente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou projetar a propriedade rural em zonas. A zona 0 é a minha casa, e o que eu utilizo mais vezes, eu vou colocar mais próximo da minha casa. Então, normalmente um herbário, a horta, eu vou todos os dias, então ele vai estar mais próximo da minha casa. O galinheiro também. Agora, de repente, eu não preciso ir nos meus cogumelos todo dia, ou eu não preciso ir no meu pomar todo dia. Então, eu posso colocar esses elementos mais longe da minha propriedade. Isso faz com que eu tenha uma facilidade em trazer uma manutenção dessa propriedade. A meta do permacultor é ter um máximo de trabalho de 4 horas por dia. Então, a propriedade ela te exige, mas se você fizer um design bem feito, você não precisa dedicar mais tempo do que o necessário. Escala de permanência da linha-chave é uma outra forma da gente fazer um desenho permacultural, só que ele é anterior à permacultura, que foi desenvolvido pelo Yeomans, que é um cara que veio da indústria mineradora, e ele teve 2 acidentes com fogo muito fortes na fazenda dele, e um deles, o filho só sobreviveu, o cunhado morreu, porque ele ficou dentro do tronco de uma árvore, oca. Mas, bom, o que é essa técnica de design de escala de permanência da linha-chave? Na escala de permanência da linha-chave, eu vou primeiro observar quais são os fatores imutáveis ou menos mutáveis da paisagem, e eu vou olhando para eles até os fatores mais mutáveis. Então, o clima eu não consigo alterar. Então, simplesmente eu preciso entender o clima para saber como que eu vou desenhar aquela propriedade naquela paisagem. Depois eu vou entender a topografia, eu vou entender os cursos de águas, aí eu vou conseguir desenhar os acessos, vou entender onde eu vou fazer as plantações, que ele chama de árvores aqui, as edificações da propriedade, as cercas e o solo. Bom, então só para a gente entender um pouco como que funcionaria nessa técnica, eu tenho aqui um desenho topográfico, né? Então quanto mais próximos são as linhas, quer dizer que mais íngreme é o meu morro, né? E quanto mais espaçadas são, quer dizer que menos íngreme é. Bom, mover terra é muito caro, então a gente tem que evitar mover terra justamente porque isso vai onerar a nossa propriedade, né? Como que eu descubro qual que é o melhor local numa topografia dessa para fazer um açude? Eu vou descobrir onde eu tenho um lugar mais espaçado aqui, que é onde eu vou precisar locomover a menor quantidade de terra para fazer uma lagoa, por exemplo. Então, quando eu descubro qual que é esse local, seria esse local aqui, eu vou fazer ali e aí eu vou jogar pela própria topografia a água naquele lugar. Então, aqui eu vejo que eu tenho uma cumieira, né? Uma cumieira não, um talveg. Eu tenho o talveg, cumieira é aquela parte de cima do telhado. O talveg é onde encontram as cumieiras, então é onde vai descer a água. Aqui eu tenho uma cumieira e aí aqui eu sei que eu tenho um lugar favorável para fazer essa lagoa. Embaixo... Oi? Não, são as curvas de nível, esse o mapa embaixo eu vou ter minha plantação. Então, eu tenho a água acima da plantação para poder fazer irrigação por gravidade, por exemplo. A minha casa, ela vai vir também abaixo desse local, por quê? Para eu receber a água dela. Não que necessariamente a minha água seria essa, mas porque eu vou ter um reservatório de água para cada função. Então, tem uma água que eu posso tomar banho nela, tem uma água que eu vou usar para a água do banheiro, por exemplo, tem uma água que eu posso usar para lavar a louça. Então, em gestão hídrica, a gente entende que cada água ela vai ter uma finalidade dentro da propriedade. Mas a minha casa, ela não está nessa mesma linha, porque essa barragem aqui, ela pode, em algum momento, ter algum problema. Então, eu coloco ela ao lado para ter o benefício da gravidade sem expor a risco a minha propriedade. Parou? Não está passando. Bom, agora voltou. Então aqui eu tenho uma propriedade, como você pegaria aí de forma geral, né? Você identifica onde são os pontos que você conseguiria criar esses açudes, e aí a gente passa a usar as estradas como se elas fossem telhados para acumular essa água. Porque quanto mais água eu acumular na minha propriedade, mais abundância eu vou poder gerar em qualquer época do ano. Imagina que uma propriedade sem água, ela vai ter uma geração de abundância de alimentos, né? Na época da chuva e na época da seca ela vai estar seca. Agora, se eu tiver água na propriedade, eu posso gerar essa abundância o ano inteiro.
Então, eu começo a observar, usar, na verdade, as estradas, né, os acessos, para jogar essa água para esses locais. É muito diferente, né, de quando a gente imagina aquela coisa tradicional. A pessoa compra a fazenda, né, o sítio, e ela passa uma linha reta, da porteira até a casa, né? E acontece que quando a pessoa faz isso, a chuva vai deteriorando aquela estrada. Então ela tem uma estrada que vai gerando erosão, ou que todo ano ela tem que fazer uma manutenção lá que gera custo também. Tuxê, desculpa, só. Então para ti o mais adequado é tu primeiro estar na terra e ficar um tempo lá antes de começar a Você tem que entender a terra primeiro. Você pode fazer isso no computador hoje, você pode fazer vídeo georreferenciamento, você pode digitalizar a propriedade hoje para fazer um desenho permacultural. Então a gente consegue adiantar muito esse processo. Mas na verdade a propriedade... Ele vê o curso da água, ele vê tudo. Sim, isso. tudo. Ah, tá. Na verdade a propriedade ela se mostra, não é você que escolhe como a propriedade vai ser. Aqui é um exemplo de uma propriedade feita no padrão da K-Line. Então eu tenho a curva de nível e a estrada ela vai acompanhando a curva de nível. Então a água que vem daqui, a própria estrada joga ela na lagoa. Então tem um desenho que faz com que a coisa aconteça automaticamente, vamos dizer, né, ou naturalmente. Bom, então eu estou apresentando aqui na Arcopus esse ano o Dashes, que é uma forma da gente fazer esse desenho de propriedade. Que é então uma sigla aqui, né, que a gente começa com o design, que foi o que eu falei agora. Bom, do design a gente avança para a água, que é com certeza de longe uma das coisas que a gente tem que observar primeiro, né? Uma garrafa de água na cidade, né, a gente paga no supermercado aí pelo menos R$ 1,80 em 500 ml. Um banho médio vai ser de 90 a 120 litros de água, um banho de 15 minutos. Ou seja, para tomar um banho de água mineral na cidade, você teria que pagar em média R$ 162 e R$ 216. Em propriedades rurais, não é incomum, você simplesmente coloca uma garrafa ali, um cano, numa saída de uma nascente, por exemplo, e leva por mangueira isso para a caixa d'água da sua propriedade. Não sei se já tiveram a oportunidade, mas para pensar. Enquanto na cidade a gente paga por uma água, para tomar banho, uma água com cloro, com flúor, com várias coisas ali, né? Você está pagando o Estado para isso. Se você tiver uma propriedade bem desenhada na natureza, você pode tomar banho todos os dias numa água mineral que nutre a sua pele. Por isso que a sua pele está linda. Hã? Por isso que a sua pele está linda. Nós temos modelos também, pessoal, que podem nos ajudar a mudar essa água de rumo, né? Como o carneiro hidráulico, por exemplo. Você tem um sistema, né, que ele gera um golpe de ariete, que imagina que você tem uma rodovia passando muitos carros, de repente ela é interrompida e ele dá aquele choque para trás. Esse movimento faz com que, pela física, a gente consiga subir água em vários metros de altura. Então, você não precisa nem de um dispositivo eletrônico, você não precisa de um hardware, nada muito complicado. A gente consegue usar a física para subir água, por exemplo. Que é uma coisa para os nossos avós super comum e hoje a gente fala, parece que é uma coisa inovadora, né? Os telhados também é impressionante como que a gente desperdiça água nos nossos telhados. A gente tem uma média aqui de que se uma região que caísse tivesse 100 milímetros de um telhado de 100 metros quadrados, tivesse 1.200 milímetros de chuva anual, eu conseguiria 120 litros de água por ano, que é mais ou menos 6 meses, 7 meses para uma família de 4 pessoas utilizar durante o ano. E a gente vê que tem estados do Brasil que tem um percentual de chuva muito maior que isso. Então, quanto de água que cai nas nossas cabeças, dado pela natureza, e que simplesmente a gente desperdiça. A natureza, ela tem um design inteligente, né? A natureza, ela faz o melhor que ela pode com o mínimo de energia. Ela é um exemplo na eficiência energética. E as aranhas fazem a teia para capturar ali as presas, né? Mas também elas capturam o orvalho. Então, de manhã, as aranhas conseguem beber água do orvalho, né? Justamente pelo design aqui das teias. E aí, observando a natureza, a gente consegue criar mais soluções interessantes. Como, por exemplo, essa torre de captura de água através do orvalho que foi instalada em algumas aldeias na Etiópia. Então é uma torre que ela precisa de 6 pessoas para instalar em 4 dias e ela consegue reter até, se não me engano, 120 litros de água por dia.
E aí a importância, pessoal, da gente observar os padrões da natureza. A natureza, tem uma frase da Lucilena Galvão que eu acho muito interessante, que ela fala que tudo que você precisa saber da vida, você provavelmente conseguiria em 2 minutos de observação sincera da natureza. Então ela entrega pra gente, né, muita coisa de graça, especialmente quando a gente está falando em design. Por exemplo, a gente percebe os padrões da natureza nas ondas do mar, nas ondas que aparecem na areia, e, enfim, em vários locais a gente percebe esses padrões se repetindo. E é importante ver, admirar isso, porque dessa forma a gente consegue entender melhor o mundo e até mesmo os símbolos que estão ao nosso redor. Por exemplo, a gente tem um padrão aqui, muito conhecido, né, que é o padrão de Yin e Yang, mas que também, se você for parar para perceber, ele está presente nas montanhas. Ele está presente em até o que parece ser imutável. E é o padrão ali que se repete no mar o tempo todo. Então, nós estamos, no final das contas, dentro de um imenso fractal. Só voltar aqui. Os padrões eles se repetem tanto no nosso corpo quanto no exterior. Seja o universo, um raio, por exemplo, uma raiz ou as veias. Aqui a gente tem um padrão de explosão que a gente vê no cogumelo, que a gente vê na maçã, que é um padrão toroidal. Inclusive nas árvores, né? As árvores elas são explosões de abundância, são explosões de produtividade. Então, ao mesmo passo que ela expande para cima e dá ali os frutos, ela também tem um movimento similar nas raízes. Esse padrão de explosão a gente consegue ver na copa das árvores. E se a gente pintasse essa imagem aqui de verde, você poderia pensar que é uma floresta que você está vendo por cima. Os padrões eles estão presentes então na matemática, eles estão presentes na biologia, na astronomia. E é isso, nós estamos dentro desse imenso fractal. Então a permacultura faz a gente entender e se aplicar a isso na nossa materialidade, no nosso ambiente. Vamos pensar agora o sustento, que é a terceira letra do método. Bom, a agroecologia, gente, ela é uma forma de plantar consorciado com outras plantas. Mas para entender isso da melhor forma, como que as plantas elas crescem? Bom, primeiro a planta ela vai se alimentar de fotossíntese, né? Entre aspas, porque vai ter outro processo aqui ainda. Mas beleza, ela vai absorver CO2 da atmosfera e vai fazer o processo químico ali nas folhas dela com a luz solar. Desse processo aqui, ela vai gerar glicose, açúcar e vai jogar isso para a raiz. Na raiz das árvores, das plantas, nós vamos ter ali bactérias, né, que vão consumir esse açúcar, porque a planta ela não vai crescer só com açúcar, e aí essas bactérias vão mijar, cagar, peidar outros nutrientes que as plantas vão usar. É a mesma coisa que acontece no nosso intestino, né? Tanto é que para Paracelso, o estômago da planta era a raiz, e ele não estava errado em pensar assim, né? Poderia dizer o intestino até. Então, a planta ela vai pegar esses nutrientes que foram processados pelas bactérias, e mais a água, né? E aí ela vai conseguir crescer. E aí ela se amarra em fazer fotossíntese, né? Porque ela está comendo, ela está se alimentando. Então, as plantas elas têm uma engenharia para crescer e buscar e fazer cada vez mais fotossíntese. E dessa forma ela vai criando um ambiente para proteger aquela vida microbiana que está no solo. Então, as árvores, elas crescem, criam um telhado ali no dossel da floresta, né? Tem um estudo que mostra que apenas 1% de toda a luz solar que atinge uma floresta, apenas 1% atinge o solo. Da mesma forma, 1% de todas as gotas de chuva que caem numa floresta, 1% atinge diretamente o solo. Ou seja, todo o resto escorre pelos caules e pelas folhas, né? Isso faz com que a gente tenha um ambiente muito adequado dentro da floresta, tanto para manter a temperatura, quanto para proteger aquela vida que existe dentro daquela floresta. E aí a gente começa a entender essa arquitetura, como que essa arquitetura beneficia umas às outras. Por exemplo, aqui a gente tem um consórcio, a agroecologia vai pensar sempre em consórcio. O que é consórcio? Eu vou trazer várias plantas para que uma possa beneficiar a produção da outra. Então, por exemplo, milpa é um consórcio pré-colombiano e é um consórcio de 3 irmãs, né, que é o milho, o feijão e a abóbora. O milho é uma planta que cresce para cima, uma gramínea. O feijão é uma trepadeira, então o feijão, ele plantando os 3 juntos, ele pode crescer e subir no milho. E a abóbora é uma planta forrageira, então ela cobre o solo. Então eu tenho nessas 3 plantas aqui uma produtividade maior do meu milho, porque ele vai trepar no meu feijão, porque ele vai trepar no meu milho,
E eu consigo proteger esse solo do sol direto e da chuva direta, porque a abóbora está fazendo o papel ali de cobrir o solo. E aí eu tenho uma produção então, mais adequada do que os três. Os três ficariam na mesma área, exatamente. Então eu tenho a produção de 3 alimentos ao mesmo tempo. Inclusive, no prato eles também são complementares. O milho rico em carboidratos, o feijão rico em proteínas e a abóbora rica em vitaminas. E uma outra coisa também é que o feijão, ele captura nitrogênio da atmosfera e o milho ele precisa de bastante nitrogênio para se desenvolver. Então, um complementa o outro. E isso é a dinâmica da biodiversidade. Então aqui eu tenho um outro exemplo do eucalipto com mamão e a bananeira. Muitas pessoas falam que o eucalipto é uma árvore que seca a terra. O eucalipto ele pode chegar até o lençol freático para buscar água. Quando a gente vê uma floresta de eucalipto, você vê a terra seca. Mas por que a terra é seca numa floresta de eucalipto e numa floresta normal que tem eucalipto a terra não é seca? Porque lá está na monocultura. Então você tem um monte de plantas precisando das mesmas coisas o tempo todo daquele solo. Então ele vai ficar seco de fato. Mas, na agrofloresta, a gente usa o eucalipto como se ele fosse uma bomba d'água. Então, aquele eucalipto ele vai bombear água para cima e eu uso a bananeira como se fosse uma caixa d'água, porque a bananeira retém muito líquido. Então, eu uso uma planta para bombear, uma planta para reter o líquido e eu vou beneficiar a minha produção de frutífera. Enquanto isso, eu estou também gerando madeira e gerando um outro alimento aqui, tanto para mim, né, para vender e tudo mais, quanto para a agrofloresta em si, porque tudo isso vira biomassa que eu volto para a terra. Eu vou acelerar os processos da terra. Aqui a gente tem um desenho da terra preta, que é um esquema para vocês entenderem como que planta uma agrofloresta. Então, eu tenho nichos, tá? Aqui eu tenho um nicho florestal, que são essas árvores grandes, e eu tenho um nicho de frutíferas. Aqui é uma plantação voltada para a produção de café, porque numa agrofloresta eu sempre vou ter produções-chave, que eu vou remunerar aquela agrofloresta pela produção. Nesse caso é com café. Então eu vou plantar a cada 10 metros uma florestal, que eu posso escolher, aqui eles poderiam escolher, por exemplo, baru, mogno, enfim, várias florestais. E no meio eu vou colocar as frutíferas. Então eu vou ver no meu plano de negócio quais frutíferas eu quero desenvolver nesse meio. Na linha paralela, vou fazendo de linha em linha, eu planto os cafés, que são plantas de meia sombra. Então essas plantas aqui, elas vão me ajudar a sombrear o meu café, que vai dar uma produtividade e eu vou ter um café gourmet, por exemplo, com um valor agregado maior. Enquanto isso eu tenho outras safras que eu consigo pagar esse investimento da minha agrofloresta. Inclusive fazer uma poupança verde. Você já imaginou em plantar uma floresta hoje, daqui 30 anos você ter muitos mil bitcoins de herança, para deixar de herança para você mesmo? Então a gente tem essa permissão aqui. Você não precisa plantar hoje para não colher nada durante 30 anos. Mas você pode plantar consorciado e aí aquelas madeiras você vai colher daqui 30 anos e vai ter um bom rendimento por isso. Então qual que é a diferença, pessoal? Eu tenho aqui uma monocultura. Aqui embaixo tem uma floresta e aqui eu tenho uma agrofloresta. Então eu planto em consórcio e aí eu tenho um meio termo entre a monocultura e a floresta. Da mesma forma, quando a gente vê os invasores, né, imagina que você tem uma laranjeira. A laranjeira atrai pulgão. Como é que eu vou destruir esse pulgão na laranjeira sem jogar veneno? Você pode plantar alface, por exemplo, que atrai joaninha. Joaninha é predadora do pulgão. E assim você tem produção de alface ao mesmo tempo que você tem produção de laranja. Outras formas também é você produzir insetos que vão ser predadores ali do que você precisa predar na plantação, ou até mesmo multiplicar micro-organismos eficientes, no caso do bocache, por exemplo. Eu conheço um agricultor no Rio Grande do Sul que ele faz o bocache, multiplica o bocache e faz 170 hectares de trigo com micro-organismos eficientes. Vocês já viram uma monocultura na qual uma joaninha ou outros insetos são bem-vindos? Ele economiza, ele deixa de gastar 20 mil em pesticida por hectare para gastar 2 mil. Habitação. Bioconstrução. Bioconstrução é uma coisa que a gente tem um preconceito enorme, né? Porque imagina que é aquela pessoa que não teve dinheiro suficiente para construir uma casa. E, na verdade, a gente perde muito quando a gente olha para a bioconstrução como só da visão preconceituosa.
Porque isso daqui seria uma bioconstrução no sentido assim, do material que está usando, sim, mas é uma bioconstrução inacabada. Isso daqui é uma casa como é que chama mesmo? Pau a pique, com os ossos expostos, ela está sem acabamento. Imagina uma casa sem acabamento. Qualquer casa sem acabamento pode esconder um mosquito do barbeiro. Então, isso não é uma bioconstrução do que a gente daria como exemplo de bioconstrução. Isso sim é uma bioconstrução. Isso é uma casa feita em taipa de pilão. Então, o que é a taipa de pilão? Ela é prensada, né, que tem um vídeo para frente. Aqui não é taipa de pilão, mas é um movimento similar. Tá? A taipa de pilão, eu vou colocar duas coisas aqui na frente. Mas só trazendo aqui, qual que é o legal de uma construção com barro, por exemplo? O barro é um insumo muito disponível, né? Então a gente pode usar em qualquer propriedade praticamente no Brasil, em desertos, por exemplo, em lugares ermos, né? E o barro, gente, ele tem uma característica de inércia térmica. Então, durante o dia, ele absorve aquele calor do sol, absorve, mas ele demora a jogar esse calor para dentro. Então é muito comum numa casa de barro você ter, durante os dias, uma casa fresca, porque ele absorveu o orvalho da noite e está fresco ainda, e à noite uma casa um pouco mais quente comparado com a temperatura de fora, porque ele demora para fazer esse processo. Por isso, a gente tem o super adobe, né, que é quando você coloca esses sacos aqui mais grossos, e aí você vai prensando eles, fazendo as paredes, e depois a gente queima esses sacos e faz o acabamento, tá? Sacos de quê? São, tipo aquele saco de feira, sabe? Mas dentro tem o quê? Barro. É um barro misturado ali, é como se fosse uma argamassa da natureza. E o hiperadobe, são esses sacos que eles são mais furadinhos, e aí a gente vai prensando, e aí a gente vai ter a parede da mesma forma depois. A gente tem o cobre também, que é aquelas casinhas de hobbit, né? Qual que é a técnica do cobre? É uma massa de barro com esterco e palha, bem mais mole, né? Então a gente vai fazendo bolinhas, e essas bolinhas a gente vai conseguir subir cada parede em torno de 30 centímetros por dia. Qual que é a vantagem do cobre? É que ao mesmo tempo que você constrói a casa, você consegue fazer os móveis. É muito comum também em locais frios, inclusive no Rio Grande do Sul a gente tem exemplos de casas de palha, dos 3 porquinhos, né? Mas aqui funciona. Então, a casa de palha ela também tem um isolamento térmico, tem até testes que o pessoal fez nos Estados Unidos com um maçarico numa casa com isolamento térmico do padrão americano, e aí começa a pegar fogo, e um maçarico numa palha dessa, hiperprensada e tudo mais, ele não pega fogo, é incrível. Bambu também, um material super biodisposto que pode fazer artes fantásticas, né? É interessante a gente entender também como que a arquitetura foi pasteurizada, e hoje a gente tem casas sem arte nenhuma, a gente simplesmente mora em quadrados brancos. E a geodésicas, esse cara é fantástico, chama Buckminster Fuller, pesquisem sobre esse cara, ele é incrível, e ele olhou para a natureza e descobriu designs, descobriu formas, e uma das que ele descobriu foram as geodésicas olhando para os vírus. E as geodésicas são os maiores vãos livres que você pode ter sem pilares, né? Imaginando o saneamento ecológico, só para trazer para vocês também, pessoal, a gente tem esse sistema aqui que é um DEVAP, tá? Você cava um buraco, cobre com lona, passa os pneus e depois você passa a água do vaso por dentro desses pneus. E em volta a gente vai preencher com entulho, e aí nós colocamos depois camadas de esponja ou tecido, né? Para separar isso daqui da terra que vem por cima. E por cima eu vou plantar diversas plantas ali. Bom, então a merda ela vem aqui para dentro e aí ela começa a fermentar ali com os micro-organismos. E aí eu estou tirando aquilo que poderia ser um vetor de doenças e estou dando uma tratativa adequada para esse resíduo, né? Imagina, aqui é o 3º ano que eu falo dessa solução na Arcópolis. Imagina se tivesse uma pessoa interessada no governo para falar isso para as pessoas que morrem infectadas, né, Brasil afora. Então, quer dizer, informação disponível, né, pessoal? Da mesma forma, o biodigestor. A merda vai entrar de um lado, você vai fermentar ela vai gerar gás, e aí esse gás, tudo que gera dela, a gente vai ter várias coisas para fazer. Eu consigo pegar a parte mais densa e gerar um lodo que é um biofertilizante
só que ele vai dissolver de uma forma mais lenta na plantação. O biofertilizante líquido, que ele é mais rápido, e o biogás também. Do biogás, eu ainda consigo gerar eletricidade, biometano ou gás de cozinha, que é 30% menos calorífico do que um gás tradicional. Na energia, que é o E do Dashers ali, a gente tem uma percepção muito importante, pessoal, de como que ter a sua soberania energética importa. Se a gente for olhar de um ponto de vista histórico, todos os países que foram líderes do mundo, eles eram também os líderes na energia do momento. Foi assim que a Holanda foi líder nas navegações, por exemplo, porque ela tinha a tecnologia dos moinhos de vento. Depois a gente vê isso evoluindo com cada civilização. Então, é muito importante a gente ter a nossa soberania energética, tão importante quanto acumular satoshis. Então, a gente tem várias tecnologias, né, que a gente pode usar. A tecnologia solar hoje é a mais difundida no meio off-grid, né? Hidrelétrica é a solução mais interessante, viu? Então, é muito bacana quando a gente consegue achar uma propriedade que tem essas características, né? Que, por exemplo, seria uma mini usina, no qual você tem aqui um curso d'água, eu desvio esse curso d'água, jogo ele aqui para o encanamento e lá embaixo eu vou ter uma turbina Python. Por que é muito legal isso daqui? Porque você pode ter, imagina só, um cano de 10 polegadas e aí você vai diminuindo as polegadas conforme ele for descendo. Então, 8 polegadas, 6 polegadas, 4 polegadas. Quando chega aqui no final, eu tenho 2 polegadas. Ele vai estar com toda aquela pressão, aquele peso daquela água desde o início do morro até o final. Assim, eu tenho um super jato que se você passar a sua mão ali, você vai cortar o seu braço e aí você consegue gerar muita energia o tempo todo. E aqueles formatos assim? Tem outros formatos também, Inclusive, tem formatos open source, eu não coloquei aqui, não coloquei. Mas tem formatos open source também que a gente consegue construir. Mas é muito interessante porque, você vê, aqui eu tenho uma agulha que joga água como se fosse um laser na turbina Pelton e assim eu consigo gerar energia o tempo todo. E essa tal agulha é bem fininha mesmo? É uma coisa bem pequenininha. Olha. E vira um canhão. Eu tenho as eólicas também, né, que servem especialmente, pessoal, para bombear a água do lençol freático. Para energia é meio complicado, porque é muito intermitente. Aqui, ó. Esse dispositivo aqui, com $50 você consegue fazer uma usina de energia hidráulica. Tem esse open source Global Village aqui também, que o pessoal colocou na internet vários maquinários para você poder fazer na sua propriedade, se você quiser fazer. Impressão 3D também é interessante para isso. Bom, entrando em renda, pessoal, que é o R do Dashers, a gente vê primeiro a discrepância absurda, né, de uma propriedade na cidade, que você vai ter que ficar gerando energia e levando para lá sempre, de uma propriedade no campo. Então aqui eu trouxe um exemplo de Floripa mesmo, né, um apartamento de 50 metros quadrados, 490 mil, enquanto em Tijucas, aqui do lado, a gente tem uma propriedade passando o rio, com os móveis e a casa e tudo, por 400 mil, 3 mil metros quadrados. Então eu estou pagando 50 mil aqui na cidade, enquanto eu poderia pagar 50 metros quadrados aqui na cidade, uma casa mais cara, de quase 500 mil, enquanto uma propriedade de 400 mil, que poderia me oferecer muita autonomia, eu teria muito mais espaço também. E aí, eu trouxe aqui outros exemplos. Esse aqui é um exemplo de Rolante. Tem uma propriedade à venda em Rolante, 630 mil, de 57 hectares. Você estaria pagando aí por volta de 11 mil reais o metro quadrado. Quanto que é o metro quadrado na cidade? 11 mil reais, em alguns lugares, é um metro quadrado barato numa cidade. Formas de viabilizar a propriedade, existem várias, mas quando a gente está falando de propriedade rural, a gente tem alguns bancos que vão ser mais fortes, né, tipo o Banco do Brasil e principalmente esse Cicobi da Vida, Sicredi, então é quem mais vai mexer com crédito. Tem as formas também de você pegar alguns benefícios do governo, tipo PANAF, o PMCF, que é o PENAF, né? E também por home equity. Então, tem que entender qual que seria a melhor forma para conseguir viabilizar isso, mas via de regra o crédito é uma ótima opção, né? Aí muitas pessoas perguntam, como que eu vou descobrir a propriedade ideal? Para você descobrir a sua propriedade ideal, você tem que passar ela por 3 filtros. O primeiro filtro é, o que essa terra dá? Às vezes você quer produzir tilápia ou cogumelo, mas está num local que não vai produzir aquele cogumelo, o clima não é para aquilo. Então não faz sentido você comprar aquela terra. O que o mercado quer e precisa? Às vezes a terra dá cogumelo,
Você quer produzir cogumelo, mas você não tem mercado consumidor para aquilo. Então, aqui a gente vai esbarrar no problema que você pode perceber só lá na frente. Então tem que entender isso antes também. O Airbnb, né? E qual que é o estilo de vida que eu quero levar? Eu acho bacana cogumelo, a propriedade pode produzir cogumelo, eu tenho um mercado consumidor para cogumelo, mas você quer ter um trabalho de cogumelo? Então é importante a gente saber também o que a gente quer, qual que é o ritmo de vida que a gente quer levar, porque cada coisa que a gente inclui, pessoal, significa muito ali depois no dia a dia. As pessoas têm uma visão muito romântica dentro do campo que eu busco destruir sempre, porque é uma dedicação. Então é importante a gente olhar para essas coisas com muito pé no chão, justamente para não fazer um investimento errado, né? Que normalmente é um investimento muito alto. Mas quando você consegue passar nessas três coisas, provavelmente você encontrou sua terra ideal. Então aqui eu queria trazer alguns modelos de negócio para a gente pensar isso, né? O que a gente poderia fazer numa propriedade para gerar renda a partir dela. Aqui eu tenho uma página aqui de uma consultoria da Agrosintropia. É interessante a gente ver, porque imagina só, aqui ele tem uma agrofloresta, então essa agrofloresta é com palmeira, jussara e araçá, banana prata, abacate, pupunha e limão. Da mesma forma que eu mostrei para vocês um desenho agroflorestal focado em café, aqui a gente tem um desenho agroflorestal focado em abacate. Então, o abacate, ele demora aqui 7 anos para atingir a maturidade e produzir o que eu espero ganhar de abacate ao ano, né? Que seria quase algo em torno de 100 mil reais no valor de agora, né? Mas até esse abacate produzir, eu vou ficar no prejuízo? Não. Então, eu uso as outras plantas, como a banana, por exemplo, que produz rapidamente, para financiar todo esse processo, para financiar toda essa implementação. E, ao mesmo tempo, a banana, ela está me dando um serviço ecológico, que é o de reter água ali na superfície, como eu mostrei anteriormente. Então, o desenho da agrofloresta, ele faz muito sentido, tanto falando em biodiversidade, quanto falando em economia. Eu consigo trazer um retorno com isso no tempo que a gente consegue ver aqui. A fujicultura, por exemplo, é uma solução, uma coisa que eu gosto muito, mas eu trouxe esse exemplo justamente porque na fujicultura, quando a gente está fazendo com shiitake, é muito comum o pessoal fazer em toras, né? E aí depois essas toras, você perdeu a tora, vai fazer o que com a tora? E aí você pode então queimar essa tora, e a fumaça dela, a gente consegue condensar ela no extrato pirolenhoso, que é um adjuvante natural. Inclusive aqueles salgados veganos com sabor de madeira, é feito com isso aí em nível alimentício. Ou seja, e também os cogumelos eu posso extrair o óleo dele, hoje tem muita gente vendendo na internet esse tipo de coisa. O que é o interessante aqui? Eu fiz então um cogumelo para vender em natura ou para ter um produto beneficiado, e até o que sobrou da minha produção de cogumelo eu consigo produzir alguma outra coisa que eu posso usar para beneficiar a minha propriedade, jogando isso, por exemplo, na minha plantação, ou que eu posso utilizar para fazer renda. Quando eu voltei da Ecovila, eu abri uma pequena kombucheria lá em Uberlândia, a Dali, e aí eu me apaixonei por fermentação e comecei a produzir kombucha. Então foi a minha forma também, naquele momento, de criar uma pequena agroindústria para poder viabilizar a minha ida para o campo. E eu sou apaixonado em fermentação. Até por isso, né, a gente tem o conceito de pão, né? O que é pão? Pão é farinha, água e sal, porque com farinha e água eu capturo o levain e aí eu consigo um pão de verdade, né? E é um alimento que nutre, assim, imagina uma pessoa que tem farinha e água e não sabe fazer pão, e uma pessoa que tem farinha e água e sabe fazer pão. Quem vai sobreviver por mais tempo? Agora, o que o governo permite que eu coma é isso daqui. Isso daqui é alimento? Isso aqui é um produto comestível, isso não é alimento. E aí a gente vê quantos problemas a gente vem tendo, porque a gente perdeu, da mesma forma que a gente perdeu a lógica com o que é certo e errado no sentido de lei, né, que é a lei natural, a gente perdeu o que é um alimento. A gente desconhece o que é um alimento, o que é uma água decente para tomar um banho. A nossa pele absorve aquela água também. Uma outra possibilidade seria usina de energia. Eu fiz podcast, fiz vídeo mostrando uma ecovila na Alemanha, que os caras investiram em energia e eles têm uma propriedade absurda com vender energia para a rede elétrica. E fiz uma matéria também no podcast com relação a isso. Outra possibilidade também é ecoturismo. Não sei se já tiveram a oportunidade em Bonito, por exemplo, que é absurdo. Já pensaram em nadar no lençol freático? Lá em Bonito você consegue nadar no lençol freático. Tem várias cachoeiras maravilhosas.
Ecoturismo também com experiência, igual o pessoal de Inhotim faz. Então você pode ter uma edificação na sua propriedade que atrai as pessoas. Eu amaria uma propriedade, por exemplo, que tivesse lá a história de Satoshi e várias outras coisas, né, que, enfim, que a gente entende. Aqui é uma foto, por exemplo, de Ibitipoca, né, que é famosa no mundo inteiro. Essas esculturas são gigantes e atrai gente do mundo inteiro também para passar um tempo num lugar maravilhoso, em meio à natureza e ver essas coisas aí, né. Bom, uma outra forma que tem da gente poder fazer renda no campo seria pelo flip farm, o farm flipping, né, que seria um paralelo do house flipping, que é pegar uma terra degradada, né, que está sendo vendida, nesse caso, barata, e fazer a reconstrução dela, né, fazer o reflorestamento dela, digamos assim, mas não é essa palavra que eu queria usar, me perdi na palavra, alguma coisa. Mas justamente, né, porque você vai ter uma propriedade com solo e tudo, né, que vai servir para outras atividades. Então, bom, o que a gente tem que observar no farm flipping, né? Primeiro, a aquisição da propriedade tem que ser uma propriedade que esteja desvalorizada, então tem que fazer esse tipo de análise. Depois, focar em reformas, né, que vão agregar de fato valor de revenda naquele imóvel e depois fazer a venda do imóvel com valorização, né? Os principais riscos, documentação. A documentação de propriedades rurais no Brasil, gente, vem desde o Brasil Império. Então existe uma dificuldade de fato com relação a isso, então tem que ter uma cautela com relação à documentação, tem que ter um respaldo jurídico para saber se você está fazendo um negócio bacana ou não. E a demora, né, para vender se você tiver muito alavancado para fazer esse processo, né? E as vantagens é que quase sempre a gente está falando de margens de lucro muito robustas, né? É uma escassez óbvia, porque é uma propriedade rural, é terra, né? A gente vê como que as terras valorizaram, os imóveis valorizaram nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, isso vai continuar acontecendo. E é um ativo que ele absorve investimento, porque aquele valor que você colocou lá para fazer uma regeneração, por exemplo, ele vai continuar tendo esse valor ao longo do tempo. A terra não é só chão, é onde tudo começa. Antes de qualquer projeto, de qualquer ideia, existe a terra. Ela não é medida apenas por hectares. É herança, memória, história viva. Cada civilização nasceu do impulso de alguém que olhou para a terra e viu um futuro. Desbravadores, pioneiros, visionários. São eles que movem o mundo. A terra é o que nos sustenta. Sem ela não há vida. Uma propriedade rural não é apenas um investimento. É um refúgio. É um ato de coragem. É uma continuação de um legado. Nós não vendemos terra, oferecemos um novo começo, um lugar para plantar sua visão, um legado sem preço, onde o tempo passa diferente, onde você deixa de correr e começa a viver. Reland, um novo jeito de olhar para a terra. Bom, essa é a Reland, então, pessoal, nós temos propriedades para vender. Inclusive essa em São Paulo, já imaginou ter uma cachoeira de 60 metros na sua propriedade? Tem uma propriedade com agrofloresta, celeiro e várias coisas sendo vendidas em São Paulo com isso. Essa é a cachoeira. Você já pensou em comprar uma ilha? Por 3 milhões você pode, a gente tem na plataforma também. Fica na divisa de São Paulo com o Paraná, Água Doce. Nós temos também que imaginar em estratégias para quem não pode investir 3 milhões. Então, existem estratégias que a gente poderia começar a partir de R$500. O beneficiamento seria uma estratégia mais cara, a partir de 5 ou 8 mil reais, mas com R$500, o que a gente poderia fazer? Esse é um amigo meu que ele se especializou em fazer criação de plantas raras. Então, são plantas que ele comprou uma vez, multiplicou várias vezes, e hoje um antúrio, por exemplo, desse daqui, ele vende por 800, 650 reais na internet. Ele multiplicou. Então imagina que é uma planta que você pode transformar em quantas ao longo do tempo, né? Hoje muitas pessoas também, elas abrem, por exemplo, lojinhas no iFood para vender salada de fruta ou alimentos picados, né? Por que isso é legal? Porque as pessoas têm intenção em trazer esse alimento para o seu dia a dia, mas pela falta de tempo elas não conseguem. E a pessoa que faz isso, que seria uma renda extra, né, para juntar o capital inicial, para ter entrada de uma propriedade rural, por exemplo, ela também
entrando em conexão com agricultores, né? Ela vai ter mais noção do que é legal, do que está dando dinheiro, e com essa rede ela vai poder achar a propriedade dela. As possibilidades são infinitas para a Terra. Olha o tanto de possibilidade que a gente falou. E o que a gente não falou também é de home office, né? Quantas pessoas podem trabalhar com programação nessas coisas e trabalhar da propriedade na natureza, né? Quando eu falo da natureza, eu falo muito de campo, mas eu estou pensando também em praia. O meu maior sonho é aquela propriedade, que aqui é roça, aqui é mar. Então é uma possibilidade também, né? Levando para a saúde, pessoal, que é o nosso último ponto aqui do Dashers, no herbalismo nós temos várias plantas, né, que nos curaram durante a nossa vida toda como humanidade, né, e que hoje simplesmente a gente acha que é comprando na farmácia e aquilo é como se fosse um remédio, né. Então a gente tem o hortelã, que ele é forte ali, né, para trabalhar, para resolver questões de digestão, gases, resfriados leves e é um antisséptico, né. O açafrão, para inflamação, articulações e metabolismo. O alecrim, né, que ajuda na memória, circulação, foco, digestão, é um anti-inflamatório natural também. A arnica, para dores musculares, contusões, inflamações. A babosa, maravilhosa para cuidar da pele, para tratar queimaduras, para hidratação, para cicatrizações. O capim-limão, por exemplo, ansiedade, insônia e também a digestão. Um outro ponto que eu gosto muito de levantar também é o seguinte: pensa no ser humano mais vulnerável. Quando eu penso no ser humano mais vulnerável, eu imagino um viciado em droga. Não sei se vocês já conviveram com alguém, é muito triste, né, quando a pessoa realmente é viciada e ela vai se destruindo, se autodestrói, aquela coisa, ela perde a noção dela mesma. E quando a gente vê esses lugares para recuperar essas pessoas, onde são esses lugares? Vocês já viram uma clínica de reabilitação na Avenida Paulista? É na natureza, gente. A pessoa mais vulnerável que você pode conhecer na vida, ela busca refúgio na natureza para se restabelecer. Por quê? Imagina que tudo que a gente vê está nesse filete aqui. Esse daqui é o espectro eletromagnético. Tudo que a gente vê, tudo que você olha aqui ao lado e consegue enxergar, está dentro desse filete. Para cá a gente tem raios UV, raios X, gama, e para cá infravermelhos, micro-ondas, ondas de rádio, que equipamentos conseguem captar, mas o nosso equipamento não consegue captar. Ou seja, tem muita energia que a gente consegue, que a gente sabe que está passando aqui e que a gente não enxerga. E nós temos o nosso campo magnético também, né? O nosso campo magnético mais forte é o do coração. E isso não é crendice, isso é ciência. Eu dei ciência, né? Mas de verdade, isso é ciência. Tem. Ciência pra caralho. Mas eu quero dizer o seguinte: nós interagimos com várias coisas que a gente não tem noção. E quando a gente está no campo, a gente está se expondo a essa interação, isso é muito mais benéfico para nós. Da mesma forma, os ciclos. A gente desconhece os ciclos da natureza quando a gente se desconecta dela. A gente se desconecta do ciclo circadiano de dormir e acordar com o sol. A gente deixa de perceber ali as épocas do ano. De repente alguém vira e fala em dezembro: nossa, mas está escurecendo tarde, como se fosse algo ruim. E na verdade ela perdeu todo o processo de começar a escurecer. Ela não sabe que vai vir o canto das cigarras, ela não sabe que nessa época do ano então os pés vão estar cheios de manga, porque a natureza é tão abundante que nem os bichos conseguem comer toda aquela manga, e aí vai ficar fedido lá. É uma coisa que eu gosto de dizer muito, mas como que até para a gente ser mais caridoso, a natureza pode nos ajudar. Alguém aqui já viu alguém abrir a porta de casa, num apartamento, abrir a geladeira e falar assim: pessoal, entra aqui, vai perder a comida que está na minha geladeira? Ninguém nunca viu isso. Agora, alguém já visitou uma chácara ou um sítio que o dono estava assim: pelo amor de Deus, leva essa jabuticaba, leva essa manga, vai perder. Olha como que a natureza nos permite até a gente ser mais caridoso. Bom, então no Dashers, aqui eu falei toda a parte técnica, mas o principal é a gente entender que a parte de saúde, tanto de saúde mental, do corpo e financeira, ela tem que andar junto com toda a implantação do sistema. E bom, só para pensar aqui, pessoal, vou ter que passar rapidamente.
Imagina um futuro onde a tecnologia ajudou, a gente tem comida barata e abundante, robôs trabalhando pra gente e tudo mais. Imagina um futuro onde a gente continua nessa mesma coisa que a gente está hoje, inflação comendo, desigualdade. Imagina um futuro de Terceira Guerra Mundial. Em qualquer um deles, vamos imaginar primeiro, né? Que no futuro, ok, você vai ter uma terra que é escassa, tal. No futuro caótico, você bebeu água fresca porque comprou a terra primeiro, mas tem alguns problemas. E no futuro, Mad Max, né? Aí, se você tem uma terra, você escapou, né? Senão você vai estar na cidade, nas filas, nas coisas todas. E ao passo que quando você não faz isso, em qualquer futuro, mesmo no futuro ok, você vai ter menos dependência, você não vai ser um produtor, você vai continuar sendo um consumidor das grandes empresas do governo e tudo mais. Então, num futuro otimista, você é livre. Num futuro médio, que as coisas continuem como estão agora, você surfou a onda e comprou mais barato enquanto era tempo. E num futuro pessimista, você está vulnerável, está exposto. É porque eu não gosto muito do discurso apocalíptico, tá? Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte: em qualquer futuro que você possa imaginar, se você optar pela vida autossuficiente hoje, um pouco mais autossuficiente, você vai estar fazendo uma boa decisão. Isso eu quero que todo mundo entenda. E imagina que você tomou essa decisão. Na verdade, você não tomou essa decisão hoje. Então, você perdeu ali em torno de 50 a 100% de valorização da terra, você vai comprar mais caro daqui a 5 anos. Você continuou pagando aluguel na cidade, de repente. Você não desenvolveu nenhuma habilidade, porque você esperou para tomar esse tipo de decisão. Você não construiu uma rede de apoio, que é super importante, construir uma rede de confiança com os nossos vizinhos. E você envelheceu 5 anos sem ganhar a qualidade de vida que uma vida próxima da natureza poderia te oferecer. Se você agir agora, você pega a terra mais barata, você tem 5 anos para plantar sua agrofloresta e ver ela crescer, você tem 5 anos para trabalhar suas habilidades, você não precisa ser uma pessoa nascida no campo, você tem 5 anos para desenvolver laços fortes com as pessoas, você tem 5 anos de mais saúde e qualidade de vida superior. Então, esse ano eu quis trazer diferencial na minha palestra, estratégias que você pode fazer com pouquíssimo investimento, com médio investimento e com investimento mais robusto. Se vocês quiserem se aprimorar em técnicas, tem um curso também de formação em agrofloresta da Preta Terra. Tem o cupom TUXE que vocês ganham 20% de desconto, é uma formação completa, que você pode aprender a ser um agroflorestor, se você quiser nesse momento na cidade. Eu entreguei o método aqui para vocês, o Dasha, que eu expliquei ao longo da palestra. E essas são as minhas redes sociais. Atrasado no cronograma. Vou botar 2 perguntas e depois, quem quiser perguntar para o Tuxê, aqui para ele. Um comentário rápido. Falta uma coisa só para funcionar bem, né? Tem que ter condição de defender essa propriedade, né? Porque quando chegar o Mad Max, vão invadir. O pessoal prepper, né? Eles trazem muito isso, né? Da questão da defesa e tal. A minha abordagem, eu gosto de diferenciar um pouco nisso, justamente porque tem muita pessoa trazendo essa coisa da preparação o tempo todo. Então, eu gosto mais de uma abordagem de você criar um ambiente ou um estilo de vida que vai te trazer os benefícios do bem viver. E aí você pode incluir isso, mas o meu grande medo, Alexis, é você ir com essa expectativa o tempo todo do que vai acontecer e tudo, que a gente tem que estar atento, mas isso faz a gente perder um pouco de qualidade de vida e gera uma expectativa dessas coisas. Só uma coisa que tu falou ali numa área de riozinho. Em riozinho. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gosta de ferramentas de autonomia e liberdade, gosta de permacultura, gosta de anarcapitalismo e eu venho te convidar a apoiar o canal Diminuindo o Custo de Vida. Eu sou o primeiro youtuber que te propõe a apoiar um projeto diminuindo o custo de vida. É muito simples, eu consigo diminuir em até 16% a sua conta de luz. É só clicar no link que está aqui abaixo do vídeo e você vai entrar em contato diretamente com o WhatsApp, envie a sua última conta de luz em PDF e lá você vai poder escolher uma produtora de energia diferente da concessionária que você paga cativamente. O Brasil está abrindo o mercado de energia, a gente vai ter um mercado livre de energia, assim como antes na telefonia você podia comprar telefone, né, linha de telefone de apenas a operadora estatal.
Agora você pode comprar de qualquer operadora privada, você vai poder fazer esse mesmo movimento na sua conta de luz. Então, se você quer apoiar o canal e ao mesmo tempo que você apoia o canal, diminuir o seu custo de vida, entre em contato, envie sua última conta de luz, eu vou te passar o passo a passo e você vai estar apoiando o canal com alguns poucos reais, 4, 5 reais ao mês e ao mesmo tempo diminuindo sua conta de luz, talvez em mais de 50, dependendo do valor da sua conta, podendo ser até muito mais. Entre em contato, apoie o canal e diminua seu custo de vida. Leve as ferramentas de autonomia e liberdade, diminuindo seu custo de vida. Muito obrigado! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.